andar aí pelas congregações, fazendo a visita, trazendo uma palavra, tudo aí para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Então, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, né? De uma palavra ao Senhor aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler 2 versículos. Versículo 1 e versículo 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém, Amém? Jesus. Podem sentar, glorificando o nome do nosso Senhor. Eu quero dar um tema para essa palavra que diz: Deus está sacudindo a sua igreja e advertindo o seu povo. Em nome de Jesus. Nós sabemos o que está acontecendo, né? Quando você vai para os meios de comunicação, né? A gente vê o que está acontecendo no meio do povo de Deus, né? Que não era para acontecer, mas o Senhor ele nos alertou que nos últimos dias muitos apostatarão da sua fé, né? Muitos se levantariam falando coisas que não é Deus quem está falando e fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Então, Satanás, o impostor, arquiteto enganador, é o falsário. Costuma deturpar a verdade, agindo por meio de falsos mestres, introduz heresia nas igrejas, as quais que enganam e desviam os cristãos do caminho, afastando da palavra pura de Deus. Jesus declarou que isso iria acontecer antes que ele voltasse, né? Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 4 e o versículo 5 diz assim: E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 10: Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborreceriam, e surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Então, isso não está acontecendo hoje. Jesus, ele alertou o seu povo que essas coisas iriam acontecer. Está acontecendo, né? Muitos escândalos, principalmente dentro das igrejas, que não era para acontecer essas coisas, porque é um povo que ouve a palavra de Deus e um dia aceitou Jesus como seu Salvador, mas com o tempo vão esfriando e vão querendo falar coisas que não é Deus quem está falando. Muitos já perderam o temor e por perder o temor começam a escandalizar, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo ele advertiu Timóteo em relação a esse período de grande engano que já está vigente dentro da igreja. Satanás ele está agindo dentro da igreja por meio de mestres e pregadores da palavra, com ensinos vãos e doutrinas erradas, que apelam para os apetites carnais, repleto de meias verdades, que seduzem e atraem os cristãos, fazendo com que se afastem da sua devoção a Cristo. Paulo ele advertiu Timóteo que
Timóteo ele tinha que alertar a igreja, o povo, né, acerca dos falsos mestres. Porque hoje a gente vê em muitos lugares homens e mulheres se levantando, pregando o evangelho de Cristo, um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, mas é aquele evangelho falso, que vem como está, fica como está e vai para o inferno. Porque o evangelho de Cristo é aquele que transforma a nossa vida de dentro para fora. Não é você aceitar Jesus e trocar de roupa, né? Não. A mudança, ela tem que acontecer aqui dentro. É de dentro para fora. É quando eu me agarro nesse evangelho para ser um cristão de verdade. Aleluia. Que viva verdadeiramente a palavra de Deus todos os dias. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor, ela tem esse poder para nos transformar quando nós damos liberdade para isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui em 2 Timóteo, eu até marquei aqui, louvado seja Deus, 2 Timóteo, no capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor, 2 Timóteo, no capítulo. Aqui essas coisas são muito finas. No versículo 3, aliás, capítulo 3, e o versículo 13, que diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Aleluia. E nós sabemos, né, que existem homens muito maus, pessoas más, que, aleluia, e não apenas falsos mestres enganam os crentes, afastando-os do Senhor, mas também cristãos que recusam a dar ouvido às sãs doutrinas. Porque muita gente está dentro da igreja, irmãos, mas não são transformados. Né? São pessoas más que estão ali todos os dias ouvindo a palavra de Deus, mas não há uma transformação. Continua sendo a velha criatura, fazendo mal ao seu próximo, né? Falando mal, puxando o tapete, né? Mas tudo isso um dia vai cair. Jesus, ele está sacudindo a figueira, né? As máscaras estão caindo. Jesus está voltando. Aleluia. E não é tempo mais da gente estar brincando de ser crente. Não é tempo mais. É tempo de você colocar sua fé em ação. Aleluia. É tempo. Jesus, ele está procurando os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também em 2 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 3, que diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Então, o inimigo, ele está inserido no meio do povo, fazendo comichões para que as pessoas não consigam ouvir a palavra de Deus. Porque se a gente ouvir a palavra do Senhor, né, essa palavra ela tem o poder para nos libertar, para nos transformar. Mas tem pessoas que não conseguem ouvir para não ter essa transformação. O inimigo tem usado pessoas dentro da igreja que não era para ter, mas tem pessoas inseridas dentro da igreja que são instrumentos de Satanás. Por que tem muitas pessoas que não conseguem mais voltar para a igreja? Estão feridas, estão machucadas por pessoas que são instrumentos de Satanás
para afastar essas pessoas. Porque é isso que o inimigo ele quer. Tirar o povo da igreja, tirar o povo da presença de Jesus, tirar o povo do caminho. E quando a gente não entende essas coisas, a gente somos presa fáceis para o inimigo operar. Né? Aleluia. Então aqui Timóteo está alertando, né, acerca da sua palavra, para satisfazerem a própria vontade carnais. Então essa onda de engano continua a crescer, até Satanás ser expulso da terra. Ele agirá por meio do anticristo para enganar e atrair os cristãos para longe da verdade. E é isso que está acontecendo. Tem muitas pessoas que estavam na igreja, cantavam, pregavam, eram profetas, mas hoje estão afastados. Por não ter vigilância, se afastaram dos caminhos do Senhor. Porque eu sempre falo, né, que nós temos os nossos processos, né, para que a gente venha receber de Deus o propósito que Ele tem na nossa vida, precisamos passar pelos processos. E nem todos estão preparados para passar pelo processo, pelo deserto. Né? Mas quando você entende que é preciso você passar pelo deserto, pelos processos, que pode doer, vai ser dolorido, mas é necessário para que nós venhamos nos fortalecer. Nesse deserto, nesse processo, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Todos os dias Ele está segurando nas nossas mãos. Para que nós não venhamos desistir. Aleluia. O Senhor nos diz, não desista. O caminho é estreito, é dolorido, é apertado, mas esse é o caminho. Porque o caminho largo é aquele que nos leva à perdição. É quando as coisas vêm fáceis, tudo é fácil, né? E você fica ali na sua zona de conforto, tranquilo, né? Não está acontecendo nada, você não está sendo apedrejado, está tudo bem. Tudo bem não. Não está tudo bem, né? Porque quando nós estamos sendo apedrejados, né, nós estamos no caminho certo. Qual é a árvore que tendo fruto não vai ser apedrejada? Né? Só não é apedrejada aquela que não dá fruto. Mas nós temos que dar frutos. Nós vamos ser caluniados, apedrejados, vão falar mal de você, né? Mas isso é normal para quem está dando fruto. Você vai brigar? Não. Você vai orar, entregar nas mãos do Senhor. Porque nós não vamos resolver as coisas com a força do nosso braço. Não. Nós temos que entregar nas mãos de Deus. E quem vai agir por nós é o Senhor. É Ele quem vai agir. É Ele quem vai julgar. O nosso dever de cristão é orar. E confiar no Senhor. Né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então Ele agirá por meio do anticristo, né? Como vai estar registrado na palavra em Apocalipse, a gente vê que vai acontecer, a vida do Senhor está muito próxima, né? Então a onda de engano resultará em grande apostasia, afastando-se da verdade na igreja, e em seguida Satanás será exposto e o anticristo será revelado. Então vivemos um período crucial da vida da igreja. Deus está sacudindo o seu povo, está advertindo seus filhos. O Senhor não fechou os olhos ao engano, aos falsos ensinos e o pecado que tem se infiltrado no meio da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Você vê que muitos escândalos estão acontecendo com pastores. Né? O Senhor está sacudindo. Nada fica em oculto. Nada vai ficar em oculto aos olhos do Senhor. O Senhor de lá, Ele vê tudo o que acontece.
Um homem, ele pode se esconder da liderança, do marido, da esposa, pode se esconder de qualquer pessoa, mas de Deus não conseguimos nos esconder. Ele vê tudo e a todos. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe os nossos pensamentos. Aleluia, meu Deus. Ele sabe tudo sobre nós. Não tem como nós enganarmos um Deus desse todo-poderoso. Não tem como. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que está aqui dentro. Satanás não sabe. Só se você falar. Ele vai saber. Mas se você ora em pensamento, se você pensa, Satanás não tem como ler teu pensamento. Mas Deus sabe. Deus sabe. Aleluia. Deus lê. Aleluia. Então o Senhor, ele tem um propósito definido ao sacudir a igreja. De todo esse problema resultará maturidade, verdadeiro crescimento espiritual. Então, quando o Senhor sacudir e tirar tudo, né, vir à tona, então as pessoas que estão ali assistindo, o que vai resultar? Um verdadeiro crescimento espiritual, para que você não faça o que o outro fez, mas que você seja um verdadeiro cristão. Aleluia. Porque nós estamos caminhando para ir para o céu. Então nós estamos aqui na terra numa preparação. E nós temos que estar preparados todos os dias. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus virá buscar a sua igreja. Pode ser hoje. Quantos estão preparados? Né? A gente não sabe. Porque o futuro pertence ao Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer quando nós sairmos dessa porta para lá. Mas Deus sabe. Né? Então, nós temos que estar preparados todos os dias. Todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus irá sacudir a igreja e continuará a fazê-lo até que Satanás e seus enganadores sejam expulsos. Está acontecendo. Né? Isso está acontecendo. Então o Senhor, ele vai fazer uma limpeza. Aqueles pecados que estão no oculto, eles vão vir à tona. Né? E a gente sabe que em muitas igrejas, o povo está vivendo carnalidade dentro da igreja. Né? Ouve a palavra, mas não tem mudança. Louvado seja Deus, aquele que ouve a palavra, agarra a palavra e haja na vida dessa pessoa uma transformação. Bem-aventurado é aquele que vive a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até que haja clara distinção entre cristãos carnais que têm sido enganados e são parte do sistema do engano de Satanás, e os crentes que compõem a noiva de Cristo, pura e justa. Um remanescente santo e consagrado, cujos olhos estão fixos em Jesus Cristo e cuja fé está firme na palavra de Deus. Irá levantar-se, pois, esse abalo. Os verdadeiros serão preparados, separados dos falsos. Porque a palavra de Deus diz, né, que nós não podemos separar o joio do trigo. Né? Isso aí só quem vai fazer é o Senhor. Então eles vão ter que estar juntos, né? Vão crescer juntos. Não tem nem como adorar identificar juntos. quem é joio e quem é trigo. Aleluia. Não tem como identificar. Eu estava fazendo um estudo, né? Eles são bem idênticos, né? O joio e o trigo, né? Bem parecidos. Mas há uma diferença, né? Há uma diferença. Assim é o cristão. Nós não temos como separar, nem como julgar.
Porque naquele grande dia, só quem vai poder julgar, separar, é o Senhor. A gente sabe o que vai acontecer, né? Que o joio vai ser arrancado e jogado no fogo para ser queimado, né? Essa comparação é como cristão, né? Aqueles que verdadeiramente viveram a palavra do Senhor, se afastaram do mal, né? Eles vão seguir a vida eterna, vai para o céu. Mas os que ouviram a palavra, não houve mudança, continuaram fazendo as coisas erradas, que desagradou ao Senhor, eles vão ser lançados no fogo, né? Não tem como a gente ter um meio termo, não. É céu e inferno, né? Não tem atalhos, não tem. Então, ou você é de Cristo, ou você não é. Ou você vive a palavra, ou você não vive. Não tem meio termo. Porque a palavra de Deus também nos diz que você não pode estar em cima do muro. Você tem que tomar uma decisão na tua vida. Ou você serve a Jesus de verdade, abandona tudo para seguir Cristo, ou você está servindo Satanás, né? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente agrada um e aborrece o outro, né? Nós temos que tomar essa decisão. Se nós um dia nos entregamos para Jesus, então vamos viver, vamos seguir Jesus Cristo, né? Com os processos, com os desertos, mas aí nós estamos aprendendo, né? Tem desertos aí que Deus vai tirar tudo de você, vai afastar tudo, né? E você vai olhar para um lado, olhar para o outro, não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te socorrer, mas Jesus está lá. Jesus está com você nesse deserto. Aleluia, glória a Deus. Tem desertos de todas as formas, né? Tem pessoas que estão passando ali por saúde, né? Uns é financeiro, outros é com a família, né? Mas você tem que passar por esse processo, o deserto. Eu já tive aí vários desertos. Mas, graças a Deus, até que o Senhor ele tem dado vitória. Em nome de Jesus. Graças a Deus. E assim, hoje eu estava conversando com a minha amiga, que é a Vilma, e eu disse, né, que eu estou num deserto. Hoje eu estou, mas eu louvo a Deus, glorifico a Deus, né? E eu sei que, como eu já atravessei outros desertos, esse também vou atravessar. Em nome de Jesus. Vou cantar o hino da vitória, vou contar meu testemunho, né? Vou dar culto em ação de graça. Amém, Senhor. Aleluia. Então, tem pessoas que estão dentro da igreja, estão atravessando o deserto, você não sabe. Mas aquela pessoa está ali, né? Mas não desiste. Está louvando, está glorificando, está fazendo a vontade de Deus, né? A gente só não pode murmurar, só não pode desistir. Porque se você desiste, aí você vai lá pro final da vida. Até que comece tudo de novo, né? Então se você já está no meio do caminho, continua, vai na frente, vai em frente, né? O Senhor é contigo. Louvado seja Deus. Então, Deus ele está falando ao seu povo, nos dias em que os cristãos se apoiavam em homens e em seus ensinamentos, em vez de colocarem os olhos em Deus. Então tem pessoas que eles estão confiando no homem. Porque fulano vai me ajudar, ciclano vai me ajudar. Se Deus não permite, ele não pode te ajudar. Verdade. O Senhor é um Deus que fecha as portas. E quando ele fecha, né, só ele vai abrir. É no momento dele, é na hora dele, né? E o nosso dever é ficar orando. É orar, confiar, acreditar, né? Não adianta você pedir ajuda para A, B ou C, que ninguém vai te ajudar se o Senhor não permitir, né? Então as coisas acontecem tudo com a permissão de Deus. É Ele que abre, Ele fecha, ele abre, né? Ele nos dá a vitória. Amém?
Amém. Então essa palavra, né, Deus colocou no meu coração. Não era eu que vinha trazer a palavra, né? Mas a nossa amada irmã não pôde vir, aconteceu o previsto. E eu pedi ao Senhor, dá uma palavra, né? Então, Deus colocou essa palavra no meu coração. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Se Deus não permitiu que ela viesse, porque Deus queria falar conosco, porque eu me incluo também através dessa palavra. Amém? Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia.